Nós interrompemos o momento ambiental porque, nesse momento, os ministros estão retornando ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Presidência da segunda parte da sessão desta quarta-feira do ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Vamos acompanhar. Tentemos. Marco Aurélio. Sim, presidente, eu estava lendo um precedente da lavra do ministro Celso de Mello na sentença estrangeira contestada 4738. Então, dizia Sua Excelência, limita-se a apurar o tribunal, a presença de determinados requisitos que se reputam necessários para justificar a colaboração da Justiça Nacional e bem assim averigua se a sentença estrangeira esbarra no sistema de limites além dos quais semelhante colaboração deve ser negada, expresso na fórmula: não será homologada sentença que ofenda a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Adota o Brasil na matéria o chamado sistema de delibação, mencionado pelo ministro Luiz Fux, comum a países europeus, Itália, Portugal, mas adota-o em forma, por assim dizer, mais pura, refratária a toda e qualquer revisão de fundo. Não pode haver revisão de fundo, que se destinasse a apurar se foi ou não foi justa a solução dada ao litígio no exterior. Os precedentes citados revelam, a mais não poder, o desacerto do acórdão recorrido em revisar a matéria de fundo da sentença estrangeira. Regra geral, considerado o conteúdo normativo, é a homologação, devendo ser excepcionais os casos de negativa ante o teor do pronunciamento, marcadamente por afronta à ordem pública. A excepcionalidade necessária não está presente neste processo. Os dispositivos legais tidos por transgredidos pelo superior não podem ser apontados como normas-chave ou princípios básicos e, portanto, não configuram obstáculo à aplicação do direito estrangeiro observado na sentença parcialmente homologada. Segundo Jacó Dollinger, isso deve ocorrer apenas quando decisões contiverem dispositivo tão chocante à nossa ordem pública que não devem produzir efeitos em nossa sociedade, direito internacional, e aí eu cito. Essa não é a situação ora examinada, ficando incólume a ordem pública se prevalente integralmente o pronunciamento estrangeiro. Mas a negativa parcial de homologação, consoante articulado nos declaratórios no extraordinário, implicou desrespeito a normas fundamentais como o dever constitucional de alimentos, artigo 227, parágrafo 6º, e o dever do Estado brasileiro de atuar em cooperação internacional, princípios do artigo 4º da Carta. Quanto ao último aspecto, a decisão recorrida importou em violação substancial a diversos dispositivos constantes de tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário, e comprometeu-se a cumprir, colocando em xeque a respeitabilidade nacional e possibilitando, inclusive, que outros Estados, em reciprocidade, ouvidem direitos de cidadãos brasileiros assegurados em normas internacionais da espécie. Como esclarecido pelo ministro Francisco Rezec em sede doutrinária, a violação substancial de um tratado dá direito a outra parte de entendê-lo extinto ou de suspender também ela seu fiel cumprimento no todo ou parcialmente. Se o compromisso é coletivo e igual direito têm, em conjunto, os pactuantes não faltosos,
e o tem ainda cada um deles nas suas relações com o Estado responsável pela violação. A Convenção de Viena propõe essa disciplina no artigo 60, esclarecendo que, por violação substancial, deve entender-se tanto o repúdio puro e simples do compromisso, quanto a afronta a um dispositivo essencial para a consecução de seu objetivo e finalidade. Continua o voto. Entre os inúmeros preceitos internacionais apontados nos declaratórios e no extraordinário, como violados pela decisão recorrida, destacam-se artigo 67 do Código Bustamante, determina a aplicação da lei do alimentado quanto ao conceito de alimentos, a ordem de prestação, a maneira de os subministrar e a extensão do direito, artigo 68 do aludido Código. Conceitua como de ordem pública internacional, o Código, a disciplina acerca do dever de prestar alimentos, do montante, o dever de prestar alimentos, deixa eu ver onde, a extensão do direito, a ordem, o conceito de alimentos, a ordem de prestação, a maneira de subministrar, conceitua como de ordem internacional a disciplina acerca do dever de prestar alimentos, do montante da redução e aumento, da oportunidade do débito e da forma de pagamento, artigo 21 do Tratado do Brasil com a Itália, relativo à cooperação judiciária e ao reconhecimento e execução de sentença em matéria civil. Dispõe que a autoridade judiciária, a qual incumbe a homologação e execução das decisões, deve verificar exclusivamente se as condições estabelecidas pelo tratado foram satisfeitas. Artigo 19, cópia autêntica do texto integral da sentença. A certificação de trânsito em julgado, cópia autenticada do original da citação ou documento igualmente idôneo a comprovar a regular citação do réu em caso de decisão proferida à revelia, quando tal fato não constar do próprio pronunciamento. Documento idôneo a comprovar que o incapaz tenha sido devidamente representado, a menos que isso esteja expressamente registrado na decisão, não podendo examinar o mérito. E o artigo 27 da Convenção de Viena prescreve que a defesa é proibido a um Estado parte evocar disposições de direito interno, como se evocou, porque lá na Itália os alimentos são devidos desde o nascimento, aqui desde a citação para o processo de alimentos. Evocar o direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. O descumprimento do dever constitucional e de matriz internacional do Estado brasileiro de atuar em cooperação interjurisdicional, respeitando atos de órgãos judiciários estrangeiros, apenas se justificaria se fosse colocada em risco a integridade da ordem pública nacional. Como inexiste essa possibilidade, cabe homologar integralmente a sentença, não sendo válida objeção presente à Lei Nacional 5.478, de 1968, tal como fundamentado no acordo recorrido, porque apontaram o obstáculo quanto à matéria de fundo que estaria na nossa legislação nacional. Quanto à referência à motivação insuficiente, o acordo também merece reforma, seja porque houve fundamentação satisfatória, seja porque eventual deficiência não encerraria óbice à homologação. Na decisão estrangeira, constam os valores da condenação adequadamente quantificados, tendo a soma sido afirmada como justa, eu estou transcrevendo, em face do patrimônio das partes e em relação à necessidade do menor adolescente. O ato é, portanto, inteligível,
possuindo parâmetros e elementos suficientemente explícitos que viabilizam tanto a homologação quanto o processo de execução. Se existem bens ou não a serem penhorados é outra coisa. O superior atuou como se estivesse presente nudez total de motivação para utilizar palavras do ministro Francisco Rezec, em voto na relatoria da sentença estrangeira 4.415, julgada por este plenário em 11 de dezembro de 1996. Longe disso, a motivação lançada satisfaz plenamente as exigências de compreensão e desenvolvimento dos direitos do filho e dos deveres do pai. Vale salientar que o Supremo, quando titular da competência originária, já adotou o entendimento de que a fundamentação das sentenças estrangeiras não é condição absoluta para homologação. Há decisões do tribunal no sentido de a forma ou estrutura desses pronunciamentos deverem observar a lei do país, no caso a Itália, e houve 3 crivos jurisdicionais na Itália, em que formulados, do que resulta que o aludido inciso 9 do artigo 93 vincula apenas o judiciário brasileiro. Na sentença estrangeira contestada 5.157, relator o ministro Nery da Silveira, julgado em 19 de junho de 96, envolvida a sentença de divórcio proferida na Alemanha, o tribunal não considerou oponível ao ato da jurisdição estrangeira o mencionado preceito constitucional. Essa postura é a única adequada à impossibilidade de o juiz nacional examinar os fundamentos da decisão homologanda, conforme fiz ver no voto na sentença estrangeira contestada 4.590, em 5 de junho de 1992. Disse, então, quanto à essência de fundamentação, entendo improcedente o que é articulado pelo Ministério Público Federal, a uma porquanto o inciso 3 do artigo 217 do Regimento Interno dispõe sobre a necessidade de a sentença estar revestida das formalidades legais vigentes, não no Brasil, mas no local em que foi proferida. Há 2 de vez que na homologação não cabe, segundo admitido pelo Ministério Público, perquirir o acerto ou desacerto dos fundamentos lançados pelo juízo prolator da sentença estrangeira. Evidenciada a motivação suficiente da sentença estrangeira, assim como assentada a inaplicabilidade do previsto no artigo 93, inciso 9 da Carta da República, os atos da espécie aos atos da espécie revela-se igualmente quanto a esse ponto a insubsistência do julgamento realizado pelo superior. Assim, ressalto tratar-se, vem o detalhe, para revelar mais não poder que não se tem envolvido a ordem pública nacional. Ressalto tratar-se de relação jurídica patrimonial, a envolver particulares, cumprindo respeitar o título emanado da Justiça italiana em sua inteireza, e não de maneira limitativa, como fez o superior, ao apenas placitá-lo quanto ao reconhecimento da paternidade. Está em jogo o predicado da soberania italiana, vingando a cooperação entre Estados, cuja base maior está no artigo 4º, inciso 1 do diploma brasileiro da Lei das Leis, a dispor que a República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais e, logicamente, alcançados atos dos judiciários, pelo princípio da independência nacional, visto este predicado de forma dupla, presente a reciprocidade tão cara em um mundo globalizado. Do mesmo modo que, consideradas as premissas da sentença italiana,
não era dado a judiciário estrangeiro recusar a homologação à decisão judicial brasileira, descabia ao Judiciário Nacional, mais precisamente ao Superior, negar-se a homologar a parte do título a versar os alimentos. Ante o exposto, dou provimento ao extraordinário para reformar o acordo recorrido no ponto em que se deixou de homologar a sentença estrangeira relativamente à condenação das verbas alimentícias. É como voto. Ministro Barroso. Presidente, uma vez mais ouvi com atenção, prazer e proveito o voto do eminente ministro Marco Aurélio, que percorreu com profundidade e pesquisa a doutrina que vigora no Brasil em matéria de sentença estrangeira. Não obstante, tenha também aqui me impressionado com os argumentos de Sua Excelência, eu tenho uma especial dificuldade em conhecer do recurso extraordinário. Como todos nós bem sabemos, esta era uma competência do Supremo Tribunal Federal que foi, por emenda constitucional, transferida para o Superior Tribunal de Justiça. Eu não ousaria dizer que entendo que a decisão do Superior Tribunal de Justiça seja irrecorrível, sobretudo quando se puder demonstrar que houve vulneração de algum dispositivo constitucional. Porém, acho que nós devemos ser rigorosos na aferição da afronta à Constituição. O fundamento do recurso extraordinário é a letra A, sob pena de, em vez de termos desafogado o sistema, passando a matéria do Supremo para o Superior, termos, na verdade, criado uma nova instância, o que seria um contrassenso. De modo que eu examinei os pressupostos de cabimento desse recurso extraordinário com o rigor que me pareceu próprio. E, ao examinar, verifiquei que a parte recorrente efetivamente invoca genericamente o princípio ou a norma constitucional brasileira que prevê a dignidade da pessoa humana e invoca também genericamente um direito à igualdade entre os filhos, sem, no entanto, desenvolver minimamente qualquer uma destas vulnerações. Portanto, não há nenhuma demonstração razoável de que nós estejamos aqui lidando com uma questão que envolva a dignidade da pessoa humana, porque o reconhecimento da paternidade foi feito e não se trata de um alimentando com necessidades alimentares presentes. Nós estamos falando de serem ou não devidos alimentos pretéritos. A argumentação da recorrente, como analiticamente demonstrou o voto do eminente ministro Marco Aurélio, se baseia em tratados e convenções internacionais. E, a meu ver, claramente tratados e convenções internacionais que não têm, por nenhum título, status constitucional que pudesse justificar a interposição de recurso extraordinário. Estamos falando do Código de Bustamante, estamos falando de um tratado entre Brasil e Itália e estamos falando da Convenção de Viena sobre tratados. Todas essas normas que, pela jurisprudência que se tornou vitoriosa no Supremo, têm um status de, no máximo, um status supralegal, em nenhuma hipótese um status constitucional. Acho até que, no caso dessas convenções, o status delas é um status de lei ordinária. De modo que eu não entendi que o recurso extraordinário estivesse fundamentado em razões suficientes que me permitissem identificar uma afronta à Constituição. Devo dizer que sou extremamente reticente quanto aos exageros na interpretação do conceito de ordem pública para fins
de não homologação de sentença estrangeira. E, nesse particular, eu sigo a orientação do meu mestre, querido amigo Jacó Dollinger, mais de uma vez citado pelo eminente ministro Marco Aurélio. A tese dele de titularidade foi precisamente dedicada à questão da ordem pública. Portanto, eu acho que, em nome da cooperação jurídica internacional, os tribunais devem ser parcimoniosos na invocação deste conceito que é o de ordem pública. E, de já, eu diria que a questão temporal, ou seja, de na Itália se darem os alimentos desde o nascimento, e no Brasil a tradição consolidada jurisprudencialmente seja a de se darem alimentos somente depois da citação, eu teria muita dificuldade de enquadrar esta divergência normativa dentro do conceito de ordem pública, para ser verdadeiro. A questão seguinte, a da fundamentação, já teria um pouco mais de dúvida, porque no direito brasileiro, no direito constitucional brasileiro, a fundamentação da sentença, o dever de motivação da sentença é um mandamento constitucional, o que, de certa forma, talvez pudesse legitimar a decisão do Superior Tribunal de Justiça, embora me obrigasse a ir à decisão de primeiro grau da Justiça italiana para apurar esses fatos. Em tese, eu imaginaria que a não motivação, se ela for absoluta, poderia ser um problema de ordem pública. Mas, verdadeiramente, as questões constitucionais suscitadas no recurso apresentado são violação da dignidade da pessoa humana e violação da igualdade entre filhos. E não vislumbro, na decisão do Superior Tribunal de Justiça, vulneração de nenhum desses dois mandamentos constitucionais a justificar o conhecimento do recurso extraordinário. Além do que, entendo que, por todas as razões, o Supremo tem que ser zeloso na sua tradicional voracidade de conhecer de todas as matérias. E, portanto, também por esta autocontenção, que é, de certa forma, uma questão de sobrevivência do tribunal, eu fiz um exame rigoroso de cabimento para, sem divergir da maior parte das ideias lançadas pelo eminente ministro Marco Aurélio, entender, todavia, que a hipótese é a de descabimento do recurso extraordinário na linha da manifestação da Procuradoria-Geral da República, da manifestação do Dr. Rodrigo Janot. De modo que eu estou votando, presidente, pelo não conhecimento do recurso extraordinário. Ministra Rosa. Senhor presidente, da mesma forma, rendendo as minhas homenagens ao voto com o costumeiro brilho do ministro Marco Aurélio, a compreensão exposta nessa divergência aberta pelo ministro Luiz Roberto vem ao encontro do meu entendimento. Eu não consigo ultrapassar o juízo de conhecimento do recurso ordinário, também reportando-me aos belos fundamentos trazidos no parecer do hoje doutor Procurador-Geral da República. Dias Toffoli. Senhor presidente, a questão da filiação, e eu já trouxe voto aqui nesta corte, ela é constitucional, eu não tenho dúvida, é uma matéria de ordem constitucional. A Constituição também fala do dever de alimentos em relação a pais e filhos e outras relações de parentesco. Então, a princípio, eu não fecharia as portas genericamente ao conhecimento, através de recurso extraordinário, de hipóteses relativas a processos de análise de homologação de sentença estrangeira ocorrido na jurisdição do STJ após emenda constitucional,
que tratem desta matéria. Eu penso que a cada caso há que se perquirir e analisar a questão posta e colocada. A questão da filiação, o superior, no voto do ministro Fernando Gonçalves, homologou a sentença. O reconhecimento da filiação não está em jogo. O que está em jogo é o tema relativo ao valor dos alimentos. Já se falou aqui, nos votos proferidos, da diferença entre a legislação brasileira e a legislação italiana. Pela legislação italiana, desde o nascimento são devidos alimentos. Na legislação brasileira, segue-se a teoria jurídica do direito de família, depois a jurisprudência, e positivado já na lei a determinação de ser devido o alimento, os alimentos serem devidos, desde a citação. Isso por uma questão óbvia, os alimentos são contemporâneos. Toda a teoria do direito de família, em relação ao direito de alimentos, tem a ver com a contemporaneidade da obrigação. Se a pessoa já está alimentada, ela não necessita mais de alimentos, é essa a nossa teoria jurídica. Pois bem, aqui no caso concreto, nasceu o recorrente. Também é recorrente a sua progenitora. Embora hoje ele já tenha, como afirmou o relator, maioridade. Mas quando se iniciou o processo, ele era representado. Na Itália, foi registrado. Foi registrado com mãe e pai. Pai outro. Depois de um tempo, esse pai entra com uma negativa de paternidade. E ao longo de anos, essa criança foi alimentada. Mal ou bem, ela foi alimentada. Quando ocorre a negativa de paternidade, é que vai a mãe e entra com uma ação aqui no Brasil de reconhecimento de paternidade contra o aqui recorrido. Entra com essa ação. Sabe-se lá por quê? Ela desiste dessa ação. Ela desiste dessa ação, o processo é extinto por um pedido da representante do menor, do então menor. Extinto o processo aqui, abriu-se o processo lá na Itália. E lá na Itália houve, então, o processo em primeira instância, em segunda instância e depois o trânsito em julgado. Não, é terceira instância. Terceira também? Chegou a Corte de Cassação. Chegou, então, até a Corte de Cassação. Pois bem, quando vem a homologação, preenchidos os requisitos formais, estou de pleno acordo com o eminente relator, foram preenchidos os requisitos formais, e aí vem a discussão se haveria matéria de ordem pública ou não a poder expungir daquele conteúdo alguma determinação. O ministro Luiz Roberto Barroso ponderou aqui a respeito do que seria essa ordem pública e de que a diferença de normatização sobre o período dos alimentos, a rigor, não seria uma matéria invocável de ordem pública. Eu refletirei sobre isso, mas eu colho do voto do ministro Fernando Neves, ao subscrever em seu voto o parecer... Fernando Gonçalves. Ministro Fernando Gonçalves. É que lá no TSE a gente cita tantos precedentes do outro Fernando, que lá passou 8 anos, né? Do ministro Fernando Gonçalves, obrigado pela correção, quando cita a Procuradoria-Geral da República. Então, faz parte do seu fundamento de decidir ao expungir os alimentos. E disse, então, citando a Procuradoria, da forma como foi arbitrada, conforme excertos trazidos das decisões italianas, não encontro um único parâmetro que dê presunção de ser o F um jogador de futebol muito bem remunerado. E, da mesma forma, hoje, como comentarista, presunção que leve a um resultado equitativo,
Comparado com o Neymar, não foi. E segue, não vou tomar tempo, Vossas Excelências fizeram os estudos relativos ao processo, mas aqui realmente eu verifico, ministro Barroso, pedindo vênia ao ministro relator, ministro Marco Aurélio, que padece sim de ofensa à necessidade de fundamentação. Por quê? Porque o artigo 400 do antigo Código Civil e hoje o 1646 do atual Código Civil é claro em que a prestação de alimentos será fixada de acordo com a capacidade e necessidade. É um binômio. Capacidade e necessidade. A necessidade de quem vai receber e a capacidade de quem vai fornecer. E isso não é possível de ser aferível em um fundamento de sentença no Brasil por presunção. Eu acho que o jogador... Imagine um processo desse aqui no Brasil. Eu acho que um jogador de futebol ganha tanto e, portanto, a pensão que ele deve pagar é de 300 mil reais por mês. Aqui o valor foi fixado em 1 milhão de euros. Até agora não foi citado a cifra. 1 milhão de euros, que se for atualizado atualmente... Dá calafrios, ministro. Não se pode citar. 1 milhão de euros, e se for atualizado, talvez esse cidadão aqui não tenha esse patrimônio atualizado hoje. Porque foi presunção. Na primeira fase foi em liras. Depois houve a transformação em euros. Desde 2000, 1 milhão de liras. 2000. Depois foi a transformação para euros. É que aqui, pelo menos nos votos aqui no Brasil, no voto do ministro Fernando Gonçalves, faz-se a referência a 1 milhão de euros. Não, faz referência a 3 milhões e meio de euros. 3 milhões e meio de euros, mais ainda. Que se for atualizar, talvez esse cidadão aqui não tenha tudo isso em seu patrimônio, porque ele não foi um jogador da atualidade, os jogadores das antigas, mas isso não importa. O que importa é que poder-se-ia a justiça italiana ter pedido a quebra do seu sigilo, ter requerido a quebra do seu patrimônio para verificar realmente qual é a capacidade patrimonial que esse cidadão tem. E a outra parte que deveria ter sido aferível é a necessidade. E ela não foi aferida, nem a necessidade, nem a capacidade. E não há fundamento numa decisão, aqui no Brasil, se essa decisão fosse no Brasil, que fosse por achismo. Eu suponho que ele tenha a capacidade de pagar isso em razão de uma fama que ele tem no mundo. Isso não é fundamento de sentença, ofende a ordem pública. E daí, então, eu conheço do recurso, mas a ele nego provimento. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu peço vênia ao eminente ministro relator, que teve um voto tão cuidadoso, como sempre, mas neste caso com tanto detalhamento, que nos fez a todos ter de forma pormenorizada tudo que se passou. Entretanto, a minha divergência está já no conhecimento. Eu também, como ministro Barroso, como ministra Rosa, não supero o conhecimento, embora não ache que seja, e ponha isso de uma maneira taxativa para todos os casos, porque pode vir um caso em que, eventualmente, as condições de admissibilidade estejam presentes porque haja matéria constitucional devidamente tratada e a ser cuidada pelo nosso tribunal. Entretanto, neste caso, eu não consigo vislumbrar, mais uma vez pedindo vênia, a que se tenha matéria constitucional a ser enfrentada no julgamento por este Tribunal Supremo. E digo isso porque a matéria, ora, há de ser enfrentada como foi pelo Superior Tribunal, ora porque a única matéria que me chama mais atenção é exatamente a questão da fundamentação, que neste caso não me faria realmente ultrapassar a fase de conhecimento. Reitero, presidente, não é que eu esteja acreditando, não é da minha convicção, que nunca possa acontecer a possibilidade de um recurso extraordinário neste tema, neste processo. O que estou dizendo é que, neste caso, eu não supero. Exatamente, na homologação de sentença estrangeira. Mas, neste caso, não vislumbro as condições de admissibilidade, razão pela qual eu voto no sentido de não conhecer do recurso extraordinário. Ministro Lewandowski.
Senhor presidente, eu também, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio, eminente relator, que trouxe um voto muito denso do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, mas acompanha a divergência no sentido do não conhecimento e também apoiado nas razões do eminente Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot. A questão em debate, a meu ver, foi decidido à luz do Código Civil e também confrontando-se o decidido para efeito de conhecimento do Supremo Tribunal Federal, na verdade, com o disposto na Convenção de Direito Internacional Privado e também na Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. A meu ver, não há rigor matéria constitucional a ser examinada por esta Suprema Corte e, se ofensa houvesse à Constituição, esta seria meramente indireta. Portanto, não conheço do recurso extraordinário. Ministro Gilmar. Também eu vou pedir vênia ao eminente relator, e na linha do que já foi aqui sustentado a partir do voto do ministro Barroso, entendo que não temos matéria constitucional, pelo menos caracterizada, para os fins do próprio conhecimento do recurso extraordinário. A mim não me parece que bastar aqui invocar o princípio da dignidade da pessoa humana. E, por outro lado, é certo que o próprio tribunal, como destaca o ministro Toffoli, o STJ, cuidou de demonstrar que a ordem pública estaria, a eventual afronta à ordem pública estaria na completa falta de motivação, que é uma exigência até mesmo para eventual controle. Não se trata de uma exigência meramente formal, mas se trata de uma exigência funcional, para que depois se faça o devido controle da decisão que se tomou. A Procuradoria-Geral da República, num bem cuidado parecer do subprocurador, hoje Procurador-Geral Rodrigo Janot, destacou esses aspectos e chamou a atenção, inclusive, para o fato de que os tratados que foram invocados não tinham essa hierarquia paraconstitucional ou de direitos humanos, até para fundamentar um eventual controle de convencionalidade. De modo que, com essas breves considerações e pedindo todas as vênias ao ministro Marco Aurélio, e eu concordo que é passível, sim, como também outros colegas já admitiram, de proceder-se ao controle de constitucionalidade, ou controle via RE, da decisão que se adota em sede de homologação. Mas a mim me parece que, neste caso, ela não se mostra viável. Portanto, eu me manifesto no sentido da divergência já instalada. Também eu tenho dificuldades de ultrapassar a barreira do conhecimento, não só por não vislumbrar matéria constitucional, mas, sobretudo, porque há a questão do pré-questionamento, né? E, sem dúvida alguma, não o Superior Tribunal de Justiça não se debruçou sobre a matéria constitucional. Com toda a cautela constante dos votos anteriores, no sentido de não fechar as portas para a eventualidade de conhecimento do tema versado nesse recurso, numa outra oportunidade, eu, neste caso, e repito, somente neste caso, eu acompanho a divergência com todas as vênias devidas ao ministro Marco Aurélio. Proclamo o resultado. Recurso não conhecido, decisão majoritária, vencido o relator. E o ministro Dias Toffoli
Ministro Dias Agora Toffoli. fica o ministro Barroso, não? Não, mas o ministro Dias Toffoli também acompanha o relator, não é? Não, eu no conhecimento, mas negava provimento. Mas há uma maioria pelo não conhecimento. Pelo não conhecimento. Não Então, o conhecimento. redator é o ministro Barroso. Pelo não conhecimento. Redigirá o acordo o ministro Barroso. Ministro Dias Toffoli, Vossa Excelência tem vista no processo da minha relatoria, é a ACO 1271. Sim. Autor, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. E réu a Superintendência Regional da Receita. Superintendência Regional da Receita. Sim, eu aviso aos senhores ministros que houve um probleminha na ata. O ministro Carlos Brito votou, embora ele tenha votado, não constou da ata. Porque ele participou do precedente anterior. Então, todo mundo tem voto, neste caso, quer dizer... Exceto o ministro Barroso. Exceto o ministro Barroso, Eu até consultei a secretaria, presidente, que entendia... realmente há uma passagem do ministro Carlos Aires, incidental, em que ele diz que adere, eu adiro ao voto de... Ele diz claramente, eu leio aqui. Leia, por favor. Ministro Joaquim, eu adiro ao voto de Vossa Excelência, desenvolvendo este raciocínio de que, à luz da Constituição Federal, o Poder Legislativo existe para cumprir elementarmente duas funções. Uma é legislar, outra, essa do inciso 10, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração indireta. Essa compostura funcional do Legislativo Federal é repassável aos estados e aos municípios. Não há diferença de natureza entre o Poder Legislativo Federal, o Poder Legislativo Estadual e o Poder Legislativo... Isso numa parte, não foi isso? Mas eu não faço questão de votar, não. É só porque eu consultei a secretaria e a interpretação da secretaria é que isso não teria sido um pronunciamento formal. Mas se o colegiado entende que o ministro Carlos Aires já votou, eu escapo dessa. Bom, vamos ouvir primeiro o ministro... Vai que dá empate? O voto, né? Porque o ministro Fux está dizendo que o ministro Eros também votou. O ministro Eros votou. Votou divergindo. Ele já divergira no Houve uma discussão muito grande, daí o meu pedido de vista, inclusive. Houve bastante debate. Divergiu nos dois casos. Mas o ministro Eros constou da ata. Denegava. Então, o ministro Toffoli. Qual é o tema? O ministro Eros denega a ordem. Consta aqui da palavra. Consta da ata, é. Consta da ata. Senhor presidente, qual é o tema de fundo? O tema de fundo é a possibilidade de uma comissão parlamentar de inquérito no âmbito de uma Assembleia Legislativa obter informações que só por decisão judicial podem ser obtidas, ou seja, se aquele poder de instrução que as CPIs no âmbito do Congresso Nacional têm, se estende também à Comissão Parlamentar de Inquérito nas Assembleias Legislativas. Esta CPI no Rio de Janeiro requereu informações à Receita Federal. A Secretaria Regional negou essa informação, dizendo que os dados estavam cobertos sob o sigilo e que só uma determinação judicial para fornecê-los. Então, a Assembleia propôs ação originária aqui no Supremo, da relatoria de Vossa Excelência, e Vossa Excelência, ao votar, Vossa Excelência, então, recebeu essa ação originária como mandado de segurança e concedeu a ordem por entender que a CPI estadual tem esse poder de requisição. Vossa Excelência me permite... Como a Comissão Parlamentar de Inquérito foi instituída por uma resolução de 2008... Eu vou chegar lá, presidente. Eu penso que a essa altura está prejudicado no pedido... Não, eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Mas então, Vossa Excelência recebeu e concedeu a ordem. Houve um grande debate, o ministro Eros Grau antecipou o voto, no sentido de denegar a ordem,
E, realmente, o ministro Aires Brito fez declaração no sentido de aderir à posição de Vossa Excelência. Penso que outros colegas também fizeram manifestações, e eu mesmo, até que, então, diante do impasse e da dúvida surgida com as várias correntes que se formaram, eu pedi vista do processo. Eu trago voto, senhor presidente, que, para efeitos históricos, pelo menos, eu deixarei registrado. Eu trago longo voto no sentido da possibilidade da CPI estadual obter essas informações, ou seja, acompanhando Vossa Excelência na concessão da ordem, delimitando que isso só é possível ser feito pelas CPIs estaduais em relação ao âmbito de poder e das competências que um Estado-membro tem. Não poderá, efetivamente, uma CPI obter informações, uma CPI estadual, de autoridades que estão submetidas a um foro de prerrogativa de função, ou mesmo autoridades da nação brasileira, porque isso não está no âmbito da competência do poder local. Também faço referência à impossibilidade de uma comissão especial de Câmara de Vereadores ter esse poder, porque os municípios não têm poder judiciário. Desde logo, eu faço essas menções e outras menções que eu faço. Mas, quando eu pedi vista, senhor presidente, no ano de 2010, a rigor já estava encerrada, mesmo quando foi pautada a comissão. Quando foi pautado o processo, inicialmente, já estava encerrada essa comissão parlamentar. Então, a rigor, deixa eu verificar aqui no relatório, foi negado, foi indeferido. Não houve pedido de cautelar. Foi negado. Seria satisfativo. E quando o processo veio, eu pedi vista, mas já estava encerrada a CPI. Ou seja, se nós formos debater isso, nós vamos estar atuando como consultores para uma eventual decisão futura. Como eu preparei o voto e depois eu fui verificar a existência ou não, eu vou deixar esse registro histórico, né? Vossa Excelência vota pela prejudicialidade. Não, eu vou deixar esse registro histórico, mas tem uma questão de ordem que a Corte teria que resolver, que é, então, julgar prejudicada a ação diante do encerramento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Bem, estão todos de acordo? Mas, Vossa Excelência, então acolhe o prejuízo, porque Vossa Excelência é o relator. Eu Os votos ficam para registro histórico. Sim. Mas a determinação final fica da prejudicialidade. Sim. Mas eu me lembro que no julgamento do precedente da ACO 730 autorizou. houve um debate acirradíssimo aqui no se plenário. autorizou. E se autorizou. E foi uma decisão com 6-5. 6-5. O precedente hoje que temos de plenário é no sentido da possibilidade. Da possibilidade. Estão todos de acordo quanto à prejudicialidade? Mas eu vou deixar um voto, era acompanhando da possibilidade de se obter os dados dentro do ano. Os que não têm voto podem votar, inclusive, sobre a prejudicialidade, porque não houve... Mas e a manifestação? Ah, sim, pelo prejuízo. Ministro Barroso e o ministro Luiz Fux podem votar contra... Eu acompanho na prejudicialidade, presidente. O magistrado votou, mas eu reajusto pela prejudicialidade. Até porque é um fato superveniente. É um fato suscitado, superveniente. Então, ação não conhecida, decisão unânime. Ação prejudicada. Ação prejudicada, perdão. O acórdão será redigido pelo ministro Dias Toffoli. Eu reajustei, é verdade. Como se eu já não tivesse muito... Essa aí já foi. Porque são parecidos, né? Não, agora não dá. É muito longa, muito longa.
Vamos chamar essa ADI 3951. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não haverá sustentação. O pano de fundo, presidente, é trânsito, velocidade, direito de dirigir, suspensão imediata desde... não temos... Contra e o ministro Dias Toffoli está impedido. Não temos 8. Não temos 8, né? Aí não dá para julgar. Não dá. Está? Está, não? Estamos sem quórum. Então, está encerrada a sessão. Sinaliza. E por aqui vai ficando esta edição de Direto do Plenário. Assista à cobertura completa dos acontecimentos nesta sessão plenária no Jornal da Justiça, segunda edição. Obrigado por estar conosco e continue aqui, na TV Justiça.